E aí, galera, tudo bem? Fala pessoal, Olá. Tá todo mundo nessa cara de felicidade aqui, porque convencidos de fazer a toracocentese, a gente está resgatando a história lá do derrame pleural. E a clínica, como sempre, é soberana. Então, a gente concordou que o paciente terá benefício com o procedimento, é né, altamente beneficiado com o procedimento. Isso. A gente vai mudar a vida dele, inclusive. E aí, Matheus, como é que a gente faz a toracocentese? Bom, a toracocentese de forma tradicional, aquela que não é guiada por ultrassom, a gente, primeiro de tudo, né, qualquer procedimento que a gente vai fazer, qualquer procedimento cirúrgico, é o O sonho do posicionamento. Bruno é ser modelo. O som, Ele... Aquele boneco? aqueles Só bonecos aparecendo. da Lera, ou sem conflito de interesse. Sem conflito. Corta. E aí, primeiro de tudo é o posicionamento. Se for possível, na enfermaria, o paciente deve ficar sentado, tá? Apoiado, geralmente a gente coloca aquele suporte de soro para que ele apoie com os braços para frente, porque isso aumenta mais o espaço intercostal. E aí a gente funciona, faz a toracocentese, geralmente um espaço intercostal abaixo da ponta da escápula. Tá? Então, na escápula, a ponta da escápula, na mesma projeção dela, um espaço intercostal abaixo, Seria meio que a linha M clavicular, né? posteriormente, exatamente. E aí a gente, como a maioria dos procedimentos que a gente faz no tórax, a gente vai na borda superior da costela inferior. Lembrando que isso é um procedimento que tem que ter antisepsia, asepsia, né? Analgesia também tem que ser feito. E aí a gente funciona esse local geralmente com um gel 14. E aí, a partir do momento que começar a sair líquido na seringa, você pode introduzir a parte do látex e retirar a parte da agulha e reconectar o sistema para fazer. É perfeito. Posso mexer? Pode. E aí, gente, só um detalhe, né? Lembrando que por que faz nessa posição? Por que a agulha ela tem que entrar na borda superior da costela inferior? Qual o problema que acontece se entrar inadvertidamente em outro local? A gente sabe que passa o conhecido, né, o vão intercostal, né, a veia, a artéria e o nervo intercostal, eles passam na borda inferior da costela. Então, na borda superior da costela, a gente tende a livrar essas estruturas e evitar um acidente de punção, né, Bruno? Que pode comprometer tanto a clínica do paciente, ele pode piorar, pode ter um hemotórax, por exemplo, quanto você pode ter alteração do exame que você está realizando para diagnóstico. Você pode contaminar aquele líquido pleural. Exatamente. E aí a gente não quer, a gente quer uma posição livre, né? Livre. Tranquila. Limpa. E, Matheusão, assim, a gente foi lá, funcionou. Primeira coisa, Eu tenho outra dúvida. Por que não pode ser em outro local? Interessantemente é que seja nessa posição. Qual o problema de eu fazer abaixo do nono espaço, por exemplo? Na verdade, teoricamente, você pode funcionar em qualquer lugar do tórax que é preenchido Pelo pelo líquido. né? Principalmente se guiado por ultrassom. Sim, e assim, é uma cavidade virtualmente ocupada pelo pulmão que vai fazer pressão. Então, mesmo você funcionasse no ápice, próximo ao ápice, o líquido também poderia ser retirado. Claro que você vai onde tem mais volume, né? Além disso, a parte inferior com o paciente sentado é onde acumula maior volume, então você vai ter uma maior distância entre a cavidade, né, a borda da pleura parietal e o pulmão, então você vai diminuir a chance de função do pulmão, mas a gente sempre tenta fazer acima do apêndice tifoide, que a gente evita a proximidade com a cavidade abdominal. Exato, porque na verdade, quando a gente está com ultrassom, é de boa. Quando você está fazendo uma biópsia, por exemplo, alguma coisa assim, tudo com ultrassom ou guiado por tomografia, você está com a sua anatomia na mão. Mas aqui a gente está falando de referências anatômicas, né? Perfeito. Então você pode acabar fazendo uma toracidese do fígado. Uma biópsia hepática. Exatamente. Se acontecer, calma, não se espere, dará certo, peça ajuda. E cuidado também para não fazer muito medial, né? Porque ninguém está querendo fazer peridural aqui. Isso. Exatamente. E tenham cuidado com tanto que a agulha será introduzida, né? Perfeito. Se você fizer à esquerda e você colocar todo um gel 14, você pode dar uma beliscada onde você não quer. Tomar certo? cuidado, tem que tomar cuidado. Então, perfeito. Então, só para recapitular, para deixar organizado. A gente habitualmente faz a toracocentese com o paciente em posição sentada, né? Mas ela pode ser feita em outra posição. Pode. Principalmente pacientes de UTI que tem derrame pleural, você não tem como pedir para o paciente de ventilação mecânica
você não tem como pedir ao paciente que ele se sente. Mas o que você pode fazer é utilizar o ultrassom mais uma vez, ou caso você não disponha, o que você pode fazer é levar um pouco o paciente em decúbito, mas você eleva um pouco a cabeceira do paciente para tentar fazer com que esse líquido fique mais na parte inferior E do, faz do, na do linha hemitórax, axilar? fazendo na linha axilar, né? Que é um marco nesses casos. Perfeito. Então, sentado ou com o paciente em decúbito, né? Tentando um decúbito aí mais elevado. E aí, quando é posterior, como se fosse a linha clavicular posterior, e quando é paciente decúbito, eu vou ali meio que entrar na linha axilar média, mais ou menos. Exatamente. Tranquilo. Perfeito. E aí, na borda inferior, na verdade, um espaço inferior da escápula, né? Evitando os eixos centrais e evitando os órgãos intraabdominais. Muito bem, agora eu sei fazer uma toracocentese. E aí, beleza. A gente tirou o líquido. E aí, lá a gente mandou para estudo tudo bonitinho, lembrando, frasquinho, né? É DTA, um frasco de cultura e um frasco seco, tudo tranquilo. Mas daí eu quero fazer uma toracocentese também de alívio, porque o meu paciente, eu acho que grande parte da insuficiência respiratória dele é decorrente exatamente desse efeito de atelectasia de mais de 20% do meu volume pulmonar. Nesses casos, quais são os cuidados que o cirurgião precisa ter, ficar ciente, saber quando ele vai fazer uma toracocentese de alívio? Porque às vezes o clínico não está lá, pediu, saiu e game over, tá o cirurgião sozinho. Uma coisa interessante, ainda sobre a técnica, quando você tem que fazer uma toracocentese de alívio, é que como é que você vai tirar? Você vai conectar a seringa de 20 e tirar várias vezes? Ou você vai colocar um equipo de soro conectado a um recipiente, por gravidade vai drenar? Ou você vai introduzir uma seringa num three-way, né, numa torneira de 3 vias, e pode ficar com a seringa retirando e ajudando a retirar esse líquido de uma forma mais rápida, né? Existe alguma forma que é mais certa ou forma mais errada? Não, não existe, né, Matheus? A gente já viu ser feito e já viu descrito de várias formas, né? Mas na prática, eu acredito que a forma que utiliza o three-way seja a mais segura para o paciente. Primeiro porque torna o sistema mais asséptico, digamos assim. Fechado, né? Fechado. Você não vai precisar estar manipulando, desconectando a seringa, né? Você utiliza ali... Evita a entrada de ar, porque a cada vez que você desconecta a seringa, pode entrar ar e fazer um pneumotórax. Perfeito. E acaba que Não, você não tem esse manipula lance, eu menos o vou ser mais sistema. rápido que o ar e fechar aqui, não faz Não, sentido. não consegue. A Por diferença mais de rápido que você pressão. consiga, você não vai ser mais rápido. Isso. Então, assim, não tem uma forma correta. Né? Na prática, eu acredito que a do three-way realmente seja a mais efetiva e a que a gente consiga controlar melhor o procedimento. E nos livros mesmo, mais recentemente, a gente vê que na descrição dos procedimentos eles já colocam na toracocentese lá como parte do equipamento o three-wayzinho para você E é até mais rápido. muito mais, Perfeito. muito mais. Não precisa usar uma seringa de 20, porque é pouco volume. Pode usar uma seringa de 60, você vai cansar menos a mão. Isso. Acho que a única recomendação que a gente tem que ter é ter cuidado com a pressão que você imprime ao sistema, então não fazer vácuos vigorosos. Isso. Vocês vão ver que não tem dificuldade na retirada do líquido, então não precisa aumentar a tração para não correr o risco de... Principalmente volumes maiores, né? Porque quando a gente pede uma toracocentese de alívio, geralmente são volumes maiores. Então, aquele líquido com aquela pressão, espontaneamente você já tem uma drenagem eficaz. Perfeito. E tem algum cuidado com o volume que a gente pode retirar? E aí? Pronto. Em relação ao volume, o grande receio que a gente tem é até uma grande dúvida. Tira tudo, tira quanto é que a gente tem que tirar, né? O grande receio em relação a isso é por causa de uma complicação que não é tão comum, mas pode acontecer, que é o edema pulmonar de reexpansão, né? Isso. O que seria o edema de reexpansão, Bruno? Bem, o pulmão, quando ele fica telectasiado, né, ele pode, quando você retira aquele líquido, como o próprio nome diz, expandir e ocupar o espaço que ele virtualmente já ocupava anteriormente. A gente quer que ele faça isso, A gente né? quer que ele faça isso, mas a gente quer que ele faça isso de uma forma progressiva, né? Que ele tenha essa expansão gradual, para que ele não tenha acúmulo de líquidos, inflamação
e essa resposta acentuada, aguda, que causa desconforto ao paciente. O paciente pode ter tosse, pode ter dor torácica, ele pode ter uma sensação de inquietação, ele pode evoluir com dispneia, Desaturação. aquele paciente que pode ter necessidade de um suporte ventilatório, no sentido de uma máscara de ventura, uma máscara reservatório, tá? Mas que normalmente também ele é autolimitado, mas você tem que pensar que ele pode evoluir de forma desfavorável. Principalmente um paciente que já tem alguma pneumopatia, né? E aí você acabar tendo um edema de reexpansão, isso pode piorar, deteriorar o estado clínico do paciente. Aí a pergunta, né, Matheus? Aquela questão, mas o paciente que tem um hemotórax volumoso, você vai lá e faz a toracostomia, né? Faz a drenagem torácica desse paciente. A gente não tem que se preocupar com edema de reexpansão? Teoricamente não, porque o grande fator que é de risco para ocorrência do edema de reexpansão é o tempo em que aquele pulmão passou colabado. Então, a gente vai começar a pensar nesse risco quando o paciente, aquele pulmão ficou mais de 72 horas colabado. A lesão desencadeada pela reexpansão, ela vai estar associada nesse cenário. Então, principalmente nos pacientes que têm mais de 72 horas de derrame e que você tem um derrame mais volumoso, a gente tende a tirar em torno de 1.000, 1.500 ml, não tirar mais do que isso. No derrame agudo, como no caso do trauma, não tem tanta essa preocupação. E aí, só puxando a sardinha para a clínica, geralmente quando a gente tem esses derrames muito volumosos e crônicos, a gente está falando de patologias clínicas do tipo tuberculose, neoplasia. Então, são pacientes realmente com história prolongada. Não tem, muitas vezes, o paciente não chega com aquela insuficiência respiratória, porque ele se adaptou àquela perda de troca, de área de troca. Então, assim, você não precisa tirar de uma vez, que não é aquilo ali que vai fazer, muitas vezes, o paciente se recuperar. Num contexto agudo, quando a gente tem esses derrames e com essa repercussão, principalmente sendo exudado, a nossa preocupação é que realmente ali tenha infecção associada e tudo. Mas só lembrando que realmente quando a gente tem esses derrames grandes, a gente está falando de doenças realmente mais, principalmente a tuberculose e as doenças malignas, né? E assim, a gente começou com a toraxentese diagnóstica, mas aí a gente acabou fazendo uma toraxentese de alívio. Quando é que a gente vai passar da toraxentese para toracostomia? Pronto. E aí é que tá, né? Porque isso é uma coisa que é até engraçada. Tem às vezes o pessoal da clínica, não, mas tá recoletando derrame, não sei o quê. A única indicação, assim, classicamente, de Formal. exato, formal, de você puncionou e drena imediatamente, é quando você tem empiema, né? Você tem um empiema e aí você drenou lá, veio pus. Pronto, ali é clássico, tem que colocar um tubo, né? Um dreno de tórax. As outras indicações, elas vão depender. Por exemplo, você pode colocar um dreno de tórax porque o paciente fez um pneumotórax e aí, de novo, mais de 20%. Por quê? Porque você tem mais de 20% de atelectasia. E aí você realmente começa a ter efeito deletério na troca, chancha, aquele negócio todo. Então, assim, nesse contexto é realmente o empiema, ou seja, o pH abaixo de 7,2, com presença de o GRAM lá que você pediu positivo, uma cultura positiva. Exato, cresceu uma bactéria, você tem um DHL acima de 1.000, isso daí uma neutrofilia zona acentuada, e isso sim, isso é um empiema, e aí nesse contexto cabe a toracostomia já de imediato. Mas em outras situações não. Tem que tomar cuidado, muitas vezes, que esse pH baixo ele pode denotar outras coisas que não são empiema. Ele pode denotar uma artrite reumatoide, que dá o pH baixinho, um derrame neoplásico. Então, a glicose muito baixa também fala a favor de empiema, que foi uma coisa que a gente até nem comentou, mas só o pH per se, você também tem que tomar cuidado com isso aí, porque você pode ter uma rasteira. Então, geralmente, a gente a glicose abaixo de 40, com pH abaixo de 7,2. Com uma cultura positiva,
É tipo, não tem outro diagnóstico diferencial, né? Mas só o pH você tem que lembrar dessas outras possibilidades. Perfeito. Matheusão, como é que a gente faz essa toracostomia? A toracostomia, assim como a toracocentese, o posicionamento também é uma das grandes questões, né? Então, o paciente geralmente decúbito dorsal, você pede para o paciente colocar a mão atrás da cabeça, tá? Também para aumentar o espaço intercostal. E aí você faz a drenagem no quinto espaço intercostal, tá? Geralmente no homem é no nível do mamilo, ou um nível abaixo, e na mulher na prega inframamária, né? Entre a linha axilar média e anterior. Um detalhe importante, Bruno, obrigado pela demonstração, que em casos de principalmente trauma e de empiema, drenagem nessas situações, você tem que fazer um explore, principalmente, o ideal é que seja em todos os casos, mas principalmente nessas duas, é que você faça uma exploração digital da cavidade. Quando você romper a pleura, antes de passar o dreno, você explore a cavidade com o dedo para ver se no trauma não tem uma hernia diafragmática associada. E no caso de empiema, então você fez aquela toracocentese diagnóstica, deu sugestiva de um EPM, você vai ter que drenar, você tem que ver se não tem aderência, se não tem traves, se o pulmão não está preso, se realmente vai ser possível, né? Porque a gente sabe que o EPM ele tem fases, e nas fases mais tardias ele tem aderências, o pulmão fica pregado, fica criando traves e isso pode acabar atrapalhando sua drenagem, tá? Então tem que fazer essa exploração. E não dói, não? Dói e muito. Digo por experiência própria. Um detalhe importante da anestesia desse procedimento é que, além da anestesia no local em que a gente vai drenar, no local onde vai fazer a incisão, ou no leito onde vai drenar, é ideal que você faça um bloqueio intercostal. Um nível acima, no nível da drenagem, e um nível abaixo. E lembrando que quando você quer fazer o bloqueio intercostal, você quer bloquear o nervo intercostal, que passa onde? Na borda inferior. Então, dessa vez sim, eu vou na borda inferior com muito cuidado, sempre aspirando antes para ver se não funciona um vaso, e aí eu injeto uma pequena quantidade de anestésico naquela ali e espero um tempo, né? Um erro que às vezes as pessoas cometem, fazem o bloqueio intercostal, mas não aguarda o período de latência do anestésico fazer o bloqueio. Então, um detalhe na drenagem torácica é, além de fazer o bloqueio intercostal, esperar uns 5 minutinhos. Enquanto isso, eu gosto de montar um material para fazer o efeito do anestésico. E aí, no contexto da emergência, uma coisa que a gente pode lançar a mão é a utilização da ketamina, né? Sim, porque é um excelente anestésico também. Exato, e a gente faz lá doses menores e ela serve, tem um efeito analgésico, deixa o paciente tranquilo. E no pós, esse paciente tem que ficar com analgesia fixa, tá, gente? Não é uma coisa, você drena aí se necessário. Aquilo ali fica batendo no periósteo, dói. Então, realmente, analgesia fixa não é só uma dipirona, tá? De Assim, pirona se necessário. Dipirona assim, mata. Inclusive, tem escalas da própria anestésica que colocam lá a toracostomia, você deixar realmente uma pluralidade, analgesia multimodal para esse paciente, porque pode ter dor neuropática Dor crônica, né? associada. Exatamente. Um alto índice de dor crônica. Além da dor na hora, enquanto está com dreno, muitos desses pacientes, se você não tratar bem, fizer uma boa analgesia, eles vão cursar com dor crônica, dor neuropática crônica, que é muito incômodo. E aí a gente falou de toracocentese e eu queria só lembrar que é preciso fazer radiografia de tórax para todo mundo depois da toracocentese, porque a gente via muito isso. Não, pede o raio-x. E aí, precisa mesmo? Como é que é? Porque até onde eu tinha lido, né, uma coisa na época lá da residência, na prática todo mundo pedia. Uhum. Mas que o índice de complicações que necessitam de intervenção, alguma intervenção cirúrgica, drenagem, tudo é muito baixo, Muito menos de baixo. 1%, né? Isso. Guiado por ultrassom, a toracocentese guiada por ultrassom, o risco de pneumotórax é de 0,3%. Então é muito baixo. Então, por exemplo, derrames que você teve uma segurança, que tinha um volume considerável, que você fez o exame guiado, não necessariamente você tem que pedir um exame de imagem para controle. Inclusive, como você já tem ultrassom, em caso de suspeita, você já pode utilizar o ultrassom para fazer a pesquisa de pneumotórax. Boa, Inclusive faz. feliz, Demais, exatamente. Inclusive faz parte da
do checklist de punção por ultrassom, você fazer exatamente a avaliação para ver se lá tem o lung slidezinho bonitinho, você não fez que não. E tu perguntou isso, que eu achei interessante, que algumas vezes fazem a toracocentese naquele pulmão que tem um volume muito grande, não esvazia completamente, e pedem um raio-x imediatamente após a punção, onde você fez uma punção com gelco. Então, assim, dificilmente você vai ter um pneumotórax volumoso imediatamente após a punção. Então, se você teve dúvida, e principalmente após toracostomia, que você vai solicitar uma radiografia para controle, o ideal é que você faça com algumas horas após. Se tiver dúvida, repita após algumas horas novamente. E o mais importante, é um paciente que está no pós-operatório. Você não pode achar que fez o procedimento e acabou. Temos que lembrar que tem complicações. Exato. Então ele precisa sempre ficar visto, os sinais vitais avaliados, a clínica e as queixas do paciente. Exato. E isso num lugar que não dispõe de ultrassom e TC, né? Porque na dúvida geral, eu tô também na dúvida aqui no ultrassom, o paciente tem uma pleura já ruim, é um paciente irradiado, é um paciente que já foi abordado, e aí já tem uma anatomia ruim, uma pleura desgastada, já não consigo ver muita coisa. Aí a tomografia pode ajudar. É o padrão ouro, né? Você vê que o pessoal da cirurgia torácica dificilmente mexe um pulmão para fazer um toalete, né? Fazer uma videotoracoscopia para esvaziar esses empiemas mais volumosos, mais crônicos, né? Para às vezes decorticar o pulmão. E o paciente muitas vezes precisa ser submetido a mais de um exame no acompanhamento, né? Então, assim, não é uma coisa tão simples. O ideal é a gente fazer simples no começo para evitar as complicações. Ainda sobre o segmento, uma coisa que é importante é a gente avaliar a resposta do paciente ao procedimento. Porque se você fez a toracocentese, se você fez a drenagem torácica e o paciente não está melhorando da clínica, provavelmente não era aquele que estava causando. E aí você tem que procurar qual é a causa daquela sintomatologia. Até porque um paciente que tem derrame pleural de repetição, se ele não respondeu bem à toracocentese inicial, provavelmente ele não vai responder bem às próximas toracocenteses. E pode, inclusive, mudar o aspecto bioquímico do líquido e ainda transformar, ficar aquela pleura irritada pelas múltiplas punções e acabar formando septos e tudo, E né? lembrar que nessa investigação, se não é um empiema, não é uma causa parapneumônica, infecciosa, você vai estar comunicando uma cavidade hermeticamente fechada com a pele. Então, você pode estar contaminando o líquido. Quanto mais punções, maior esse risco. Maior risco de infecção, maior risco de pneumotórax, maior risco de hemorragia. Então, quanto mais, maior o risco. Exato. E aí uma pergunta, que é muito comum no ambiente cirúrgico, né? Quando que eu tiro o bendito dreno? Eu fiz a drenagem tórax, tá lá bonitinho. Chequei a minha radiografia, onde ficou o posicionamento. Lembrar que pode haver lesão de órgão intratorácico com a drenagem, né? Sim. Pode ter lesões vasculares, inclusive, então não é uma coisa inócua, só porque é feito, é tranquilo. E aí, quando que eu posso tirar esse dreno? Isso varia muito, né? O que a gente vê tem locais que falam coisa, o que vocês dizem? Eu digo depende. Depende do motivo. A clínica é soberana. Depende do motivo que aquele tórax foi drenado, entendeu? Porque existe uma regra clássica que é o quê? Quando o débito está abaixo de 200, quando o pulmão está bem expandido e quando não está tendo escape aéreo. Isso é uma regra geral. Mas, por exemplo, se o tórax foi drenado por um empiema e está saindo 30 ml de pus, ainda tem pus lá dentro. E aí, vale eu tirar ou tem que deixar até esvaziar? Então depende muito da circunstância. Para derrames não complicados, ou pneumotórax. Inclusive naquela revisão do JAMA, ele coloca exatamente que foi empiema e você não teve uma resposta brilhante ali com 3 dias, depois da drenagem com antibiótico, aqui, ele já diz para você pedir a avaliação da cirurgia torácica. Provavelmente tem que ir para uma toracoscopia, né? Para fazer um toalete da cavidade e retirar o excesso. Por quê? Se você tá saindo pus, mesmo que em uma pequena quantidade, se você tirar o dreno, esse pus vai ficar lá dentro e vai dar complicações. Tá? Muitas vezes é uma loja ali que está perpetuando que não está bem drenado. Exatamente. Mas, de modo geral, seria esses 3 critérios. Pulmão bem expandido, um débito abaixo de 200, se não for um empiema, tá? E
ou sangue, porque sangue também pode virar, e sem vazamento de ar no sistema, vazamento grosseiro, borbulhando. E, obviamente, o paciente tem melhorado da clínica, né? Se o paciente ainda está com clínica, não dá para você tirar. Mas, nesses casos específicos de empiema, sangramento, o débito deve ser considerado de pessoa para pessoa. Ou, por exemplo, no caso de um quilotórax, se ainda está tendo um vazamento importante, está refratário às medidas clínicas, muitas vezes o paciente vai ter que ir para uma cirurgia, para uma embolização ou para uma ligadura do ducto torácico, enfim, é muito relativo. De modo geral, tem essa regra, mas se você tiver líquidos que não estão translúcidos, que não seja só líquido pleural, aí vai variar de caso para caso. Muito bem, excelente. Que a gente vê, né, por exemplo, às vezes faz uma linfadenectomia e aí fica exudando ali por um bom tempo transudando. E tem que lembrar também, como o Matheus falou, que é relativo, porque a própria presença do dreno na cavidade vai gerar estimular, irritação. Né? É a famosa drenite, né? A drenite, você pode ter um volume ali um pouco maior que 200 ml, mas que seja de aspecto seroso, com paciente clinicamente muito bem, a radiografia com aspecto muito bom. Expandido. Então, isso daí é um pouco relativo mesmo. Inclusive, tem alguns consensos que eu coloquei 200 porque é o que é mais falado, mas tem algumas sociedades que botam até 400. Então, isso é muito relativo. Depende muito de como está o paciente. Principalmente no pós-cirurgia torácica. Depende muito de como está o paciente, de qual é o aspecto do dreno. No seu caso, por exemplo, um aspecto tranquilo, não um aspecto preocupante. Perfeito. Exatamente. Então, acho que é isso. Aqui agora o paciente está feita a punção, veio o empiema, foi drenado, está respondendo brilhantemente ao antimicrobiano e à toracostomia. E agora tá tudo certo. Valeu, pessoal. Obrigada. Tchau, até a próxima. Manda aí que a gente tenta responder. E curte, compartilha e se inscreve no canal. Até a próxima.